Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a continuação, né, dos resumos do volume 11, no caso a parte 2, né, da web novel e do canal Só para Animes. Cara, eu gostei bastante, tipo, tendo muita diferença, né, da web novel para light novel, mas mesmo assim continua incrível a obra, cara, não tem nem como falar, né. Claro que algumas coisas são meio que exageradas no caso da web novel, né, mas foi o primeiro a ter lançado, né, meio que faz sentido. Então, bora lá, vamos ver como que tá essa E aí, pessoal, continuação. sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com a segunda parte do resumo do volume 11 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Com a aliança tripla formada, uma declaração foi enviada para todos os países. Enquanto isso, Rimuru estava mais interessado no comércio, que seria benéfico a ele, por causa dessa aliança. Ele falou que ele ganhou um grande presente por causa do contrato. Enquanto as outras nações produzirem vários cultivos, Tempesta irá se concentrar em cultivar arroz, e que Tempesta irá dominar a tecnologia. Entre muitas conversas com a ajuda de Ruminas, Tempesta ganhou uma forma oficial na sociedade humana. E ela pediu uma condição com isso, que era para permitir que os nobres vampiros participarem da pesquisa realizada com os anões e Sarion, já que seus cidadãos subterrâneos são bastante avançados, já que ser alvo dos anjos é irritante. E Rimuro permitiu que os subordinados de Ruminas participassem. E Hinata e Fuse agora têm que espalhar os rumores positivos para ajudar Rimuru. Agora o problema diante deles é como eles devem lidar com a Associação Liberdade e como eles devem conduzir a subjugação de Yuki. Eles discutiram o quão a influência da Associação Liberdade é e a lavagem cerebral de Yuki. E eles não podem se proteger contra ela, com toda a certeza absoluta. O controle mental de Yuki requer a implementação de uma maldição de cristal em seu alvo e que liga o alvo em sua própria alma. E Renata falou que o poder de Yuki não é onipotente. Se fosse, ele teria controlado todos os templários. Depois da conversa, eles falaram que não pode se preocupar com o controle mental de Yuki agora. A Renata logo falou que ela não podia lutar como fazia antes, já que a força e o espírito dela ainda está faltando. E ela não tem mais a força de um herói. E logo eles foram bolar um plano de batalha. A primeira central foi dada a Renata. Ela vai relacionar informações de cada equipe. Em seguida, o corpo de apressão, que são aqueles que vão confirmar e garantir todos os alvos suspeitos nas agências, que são os homens e guias de Fuse e o grupo de Souei, e os 7 nobres vampiros de Ruminas. Eles vão ignorar as pequenas nações e se concentrar e garantir aos observadores nos países maiores. E mais importante, vão atacar a central do partido, que será conduzido por Rímuro e Ruminas. E Diablo e Xion irão se juntar a eles. Benimaru e Gerudo irão ficar para proteger Tempesta. Rumina será acompanhada pelos 7 sábios celestiais. E Veldora ficará nos céus para destruir a barreira, protegendo Ingracia. E erguer uma barreira que impeça que eles fujam. Eles vão invadir assim que a barreira deles aparecer. Também Gabiru, Hakuro e Gobota estão nas tropas reservas. Iranga está na sombra de Rimuru. E tudo que eles têm que fazer é trancar Chloe por 1 minuto para trazer Yuki. Ruminas declarou que Yuki é sua presa. Machinho e Diablo vão se juntar a ela para ajudar, depois que eles derrotarem Kazarean. E Rimuru irá lutar com a Chloe. E ele diz que para salvar Chloe eles têm que matar Yuki. O Rimuru falando se Chloe for mais forte do que ele espera, ele vai ter o Veldora Iranga para ajudá-lo. E eles vão abater Yuki e salvar Chloe. E depois disso tudo eles foram até Yuki. Mas seus planos falhou. Não é que todo o plano falhou.
e Yuki simplesmente tinha fugido da central. No momento que o Vadora criou a barreira e eles tinham invadido, Yuki já estava muito longe. Ele tinha abandonado a sede da Associação Liberdade e fugiu. Mesmo que o plano falhou, eles rapidamente foram capazes de conter o caos e devolver a aliança de todas as nações à ordem de trabalho e eliminaram o domínio de Yuki. E Tempesta estabeleceu bases para a embaixada em mais países. Os crimes de Yuki foram revelados ao público e mais nações ficaram com raiva dele. E essas nações reconheceram o Tempesta oficialmente. Eles agora negociam com vários países e Tempesta está destinada a crescer. Mas por agora Rimuru lamenta que a execução de subjugação do Yuki deles falharam. A operação para subjugar Yuki terminou em um fracasso. No Nossa, muito final, um diferente único da Light templar foi Novel, cara. deixado em cada ramo. Nossa, eu tô E perdidaço assim um aqui. novo sistema de Mas ainda controle assim, foi tá bem legal. criado, com a Santa Igreja Ocidental, uma nova organização, a Associação Liberdade e os Santos Ocidentais foi criada. Uma vez que foram estabelecidas, tornou-se um método para os países negociarem, e Hinata foi nomeada como a primeira presidente da comissão. 3 dias depois, a tentativa de subjugação acabou rasgando a barreira de Ingracia. Vestido com a armadura de prata, apareceu o Cavaleiro de Prata, Aorosi, se apresentando como um servo de Leão Cromwell. Ele entregou um convite a Rimuru, ele dizendo que o mestre dele, Leão, queria discutir assuntos relacionados ao herói com ele. Rimuru aceitou o convite, pois em qualquer caso ele ainda tinha que reclamar em nome de Shizu. E logo o cavaleiro Aorosi desapareceu, usando sua habilidade de transferência espacial. O Rimuru ficou pensando que o leão tem bons subordinados, capazes de usar essa habilidade. E ele também deveria conceder essa habilidade de teletransporte para Benimaru, Shion e o resto de seus subordinados também, já que ele sente que pode conceder habilidades sem nenhum problema e pode aumentar o potencial de guerra dele. E assim Rimuru foi ao encontro com Leão. Chegando lá, ele viu a terra que o leão governa, que é surpreendentemente grande, e tem cidades divididas em distritos: É o floresta, Dourado. campo, lago, rio e distritos de montanha. E cada setor é protegido através de um círculo mágico. Uma terra criada artificialmente da natureza e tranquilidade, uma cidade mágica. Essa é a terra de Leão Cromwell, o Eldorado. O Rimuru ficou totalmente surpreendido, e a Shion perguntou a ele o que era surpreendente, e ele explicou a ela. E eles foram guiados por Aorosi, que é o capitão dos Cavaleiros Mágicos, até um dos quartos do Palácio Real. Ao entrar, Shion pegou o chá e o biscoito e disse que estavam gostosos. E disse que estavam sem venenos, e deu para o Rimuru. Depois de 10 minutos, o leão apareceu. O Rimuru contou a Leão sobre os últimos momentos de Shizu, e o leão respondeu falando que foi assim que ela viveu, mais do que ele tinha previsto. Mas isso não enfureceu Rimuru, porque ele tinha notado algo. Rimuru perguntou se ele fez Ifrit possuía Shizu para salvar sua vida. O leão respondeu falando que ele possa ter feito algo do tipo, mas ele não se lembrava. Rimuru percebeu que ele estava mentindo, pois ele queria mesmo salvar Shizu. Logo Rimuru falou para ele o que a Ramírez tinha contado a ele, que ele era um bebê chorão, e o rosto de Leão torceu de desespero. E falou que da próxima vez que encontrar com ela, vai arrancar suas asas fora. Ele odeia ela, né, cara? Falou sobre a convocação de um indivíduo especial, e o quarto ficou em silêncio. E Leão disse que esse era o assunto pelo qual ele pediu para Rimuru ir até ele. Depois que a Shion e o Aorosi saiu do quarto a pedido deles, eles ficaram sozinhos, e o leão perguntou se ele conhecia uma menina chamada Chloe. Rimuru não ficou surpreso com isso, porque ele tinha previsto esse resultado, depois de ouvir Hinata e Ruminas. Também explica quem solicitou os serviços de Yuki para a convocação.
e porque as condições eram como elas eram, ou seja, porque as crianças estavam sendo convocadas, e porque a maioria eram meninas, porque Leon estava procurando por Chloe desde o início, e Shizu e o resto eram simplesmente um subproduto. Logo começou a falar sobre o passado de Leon, que ele foi a este mundo cerca de 300 anos atrás. Ao invés de ser convocado, ele foi pego na ocorrência acidental de uma distorção dimensional. Nessa época ele tinha menos de 10 anos de idade. No entanto, havia alguém que ele tinha que proteger e tinha sido pego também junto com ele, e era Chloe Albert. Ela era uma amiga de infância de Leon, sua melhor amiga, que ele amava como uma irmã. E por isso o que Leon em seu corpo estava sendo destruído por magia. Ele havia suprimido a destruição com a sua força de vontade. Com uma vontade e sentimentos fortes, com 10 anos o Leão conseguiu controlar a magia que habitava dentro dele. Como resultado, ele tinha obtido a habilidade única Guardião. Leon animou Chloe, que estava chorando sem parar, com um sorriso. No entanto, Chloe, que estava nos braços dele, de repente desapareceu. E assim Leão começou a viagem para procurar Chloe. Apesar dos anos se passarem, ele nunca desistiu de buscar por ela. Ele considerou que ela talvez tinha retornado para o seu mundo original. E mesmo no seu mundo original, Chloe não tinha parentes. E se Leon não protegeria, quem o faria? Nesse caso, tudo o que ele tinha que fazer era chamá-la novamente. Ele aprendeu magia em um ritmo absurdo e sempre tentava chamar Chloe e sempre falhava. Depois de atingir o auge da sabedoria humana, ele deixou em domínios dos Lordes Demônios. Ele continuou a destruir altos demônios, e conforme o tempo passou, o número de subordinados de Leão cresceu. Mesmo não se nomeando, o nome Demônio Platinado começou a se espalhar. O Casarean ficou ofendido pelo apelido de Lorde Demônio de Leão e fez uma visita para lhe dar uma punição. Os dois lutaram uma batalha que foi prolongada por vários dias. E o ovo de herói de Leão chocou. E ele despertou como um verdadeiro herói. E despertou uma habilidade final, Rei da Pureza Metatron. Uma habilidade que atrai a mais pura da energia possível do poder mágico, a aura e a habilidade. E com isso Casarean, sem qualquer resistência, foi destruído diante de Leão, sobre a luz pulsante da habilidade final. Ele ficou com a residência de Casarean para ele, onde ele fez sua convocação, que falhou, e Shizu foi convocada. O Leão não queria se envolver com ela, pois ele queria que a Shizu criasse seu próprio caminho. E logo depois Yuki apareceu diante dele e disse que sua organização seria útil para ele. Ele falou que poderia ajudar Leão a encontrar a menina que ele procura. E por capricho o Leão permitiu. E essa proposta que ele fez com Yuki foi o seu maior erro. Yuki tinha convocado com sucesso a Chloe Albert. Ele tinha conseguido não de outro mundo, mas sim a partir de quando Chloe e Leon veio pela primeira vez a este mundo. Em outras palavras, se ele não tivesse contado com Yuki, o destino poderia ter sido diferente. Chloe foi convocada por Yuki, conheceu Rimuru e viajou para o passado ao lado de Hinata. E presa nas leis do mundo perfeito, Chloe havia despertado sua habilidade final, enquanto repele todas as interferências externas. Se não fosse por Yuki, a convocação de Leão poderia ter realmente obtido sucesso. Logo depois voltou ao Rimuru e Leão atual, e Rimuru perguntou se ele não queria unir forças contra Yuki. E Leão disse que não se importa em cooperar, pois seu desejo é proteger a felicidade de Chloe. Depois de terminar a conversa, Rimuru mandou Leão se preparar para o soco, que ele prometeu que ia dar nele por causa de Shizu. Os dois riram e levantaram simultaneamente, e foram até o campo de treinamento, onde está Shion e o Orochi, o que deixou todos ali desconfortáveis e nervosos. Rimuru sentiu um suor frio nas costas por causa de Orochi. Mesmo ele usando o teletransporte, a Shion o atacou, sendo completamente derrotado por ela. Rimuru deu poção de cura para ele,
e ele se desculpou com o leão por causa da Shion. E o leão deixou a luta deles dois para outro dia. Por causa disso, e tudo foi concluído sem luta por causa da Shion. E esse é o nascimento da amizade deles, o que acabou muito bem. Com tudo isso, Rímulo voltou a seu país. No entanto, o leão começou a tomar medidas para procurar Chloe. Ele mandou o Cavaleiro de Prata, Auroce, reunir todos os principais cavaleiros e assim procurar Chloe. E o Lorde Demônio Leão se moveu em busca de Yuki. E o dia que as duas forças se confrontariam se aproximava. E essa batalha significa que a luta entre os dois portadores de habilidades finais iria ocorrer. Depois de deixar a capital real de Ingracia, o grupo de Yuki foi viajando ao longo da grande faixa da montanha Canatem, em direção ao Império Médio. A rota que o grupo de Yuki estava seguindo era uma que passa por cima do Reino Anão, que é raramente atravessada, que é habitada por dragões selvagens de classe alta. E Yuki estava se divertindo mesmo com os dragões atacando eles. Yuki recebeu um telefonema de Leão pelo cristal mágico, dizendo que ele iria cancelar os negócios com ele. Yuki falou que Leão aparecerá em cerca de 1 hora, e ele fez uma pausa para esperar por ele. Casareão e o subordinado perceberam que era inútil, mas não disseram nada. E assim, depois de 1 hora, eles teriam que enfrentar Leão. Um meteoro que emitiu uma luz dourada apareceu no céu e voou direto para Yuki, que foi o Lorde Demônio Leão e seus subordinados. Leão falou que ouviu que ele havia traído ele e que ele não era confiável. Yuki respondeu com um sorriso e faíscas voaram entre eles. A tensão em torno deles instantaneamente cresceu. No meio da conversa, Yuki não havia se negligenciado para analisar o leão e as forças de seus subordinados. Yuki tinha escolhido aquele local porque ele sabia que ele não podia bater de frente com o leão. E ele estava esperando esse desenvolvimento, desde que ele recebeu a chamada de Leão. Pois se Leão decidisse se juntar com os outros Lorde Demônios, uma luta de frente unida com ele seria mesmo difícil. E até para Chloe lidar com eles sozinha, por isso ele escolheu este lugar. Logo ele falou que estava com a Chloe como refém. E Leão ignorou Yuki e negou suas palavras fortemente. A Chloe abriu os olhos e falou com Leão. Yuki começou a falar que ele tinha mantido a Chloe como um triunfo contra os Lorde Demônios. E de alguma forma ele tinha esquecido. E quando ele se lembrou, ela já havia crescido como uma heroína. E zombando do Leão com isso. Sem deixar seu coração ser perturbado, o Leão disse que iria matar Yuki. Leão começou a atacar Yuki com uma magia de alta potência. E assim a batalha entre Leão e Yuki começou. A onda de calor a partir da magia fechando Yuki se alastrou para queimar violentamente seu corpo. Yuki olhou para a onda de calor com uma expressão de alívio. Era apenas como ele tinha planejado, mas não estava indo exatamente como ele queria. Ele tinha considerado que vários outros Lorde Demônios iriam atacar ele, mas só foi o Leão. Sua meta final é subjugar o Lorde Demônio Guy Crimson e ia fazer os outros Lorde Demônios obedecerem às suas ordens. E para ele a Milin é muito forte, mas é fácil de enganar. Em outras palavras, se ele derrotar o Guy, ele iria considerar o que fazer depois. Mesmo que tudo havia ocorrido inesperado, ele achou interessante. Yuki era um gênio, e quando ele estava em seu mundo antigo, ele tinha sonhos perigosos de destruir a vida cotidiana. Logo depois disso, contou sobre o passado de Yuki. E pessoal, eu já fiz um vídeo contando sobre o passado de Yuki. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o seu passado, eu vou deixar o vídeo aí nos cards para vocês. Ele tinha sido convocado por um erro de cálculo de Casarean e obteve a habilidade única Criador. O Casarean tinha levado centenas de anos para se preparar para sua própria convocação. Ele tinha então planejado destruir o espírito e matar o Yuki, depois do pacto com Yuki. Mas o que deveria ser perfeito, o pacto foi quebrado facilmente por Yuki. E com sua própria habilidade refletida, Casarean facilmente se entregou ao Yuki.
E assim Yuki foi parar neste mundo. E o desejo de Yuki é desafiar o mundo e cumprir seu desejo deformado. Yuki havia compreendido a estrutura do mundo com a sua genialidade. Primeiro de tudo, ele agarrou o princípio da convocação no mundo e criou a habilidade única ganância. Depois criou a partir da habilidade de Kazarean, ele criou a habilidade única governante. Depois disso, ele adquiriu um grande número de habilidades. Ele obteve a habilidade única saqueador de Hinata. Quando ele foi convocado para este mundo, Nessa toda a sua altura aí já constituição adquiriu física muitas foi habilidades, já tava renovada ficando bem mais forte e já, né? mudou seu corpo em um tipo de forma de vida espiritual. E assim Yuki ultrapassou os limites deste mundo. Ele pode ser capaz de derrotar os Lordes Demônios, mas ele não estava certo, portanto, antes de tudo, ele obteve triunfos. Contra o leão era Chloe, contra Ruminas é o herói adormecido, e contra Rímulo são as crianças. No entanto, a Chloe foi o herói adormecido, e ele também tinha perdido a Hinata, e ele fez o contrato com a heroína, a Chloe, usando todo o seu poder de sua habilidade única governante. Ele parou todos os seus planos e decidiu controlar a heroína, e foi uma bagunça que tinha se tornado muito interessante para ele. E o Lorde Demônio Leão estava diante dele, e era superior a ele. E só de pensar nisso fazia o Yuki tremer de emoção. E ele adquiriu a aquisição da habilidade final Rei Ganancioso Mamon. E a voz do mundo repetiu. E neste dia, neste momento e neste lugar, o pior diabo nasceu. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, com um resumo da segunda parte do volume 11 da web novel de Tensei Shitara. Questão desse resumo aqui, né? Dessa parte 2 aqui do volume 11. Meu Deus, teve bem mais coisa, né? Comparado a Light Novel. Aqui nós tá vendo o desenvolvimento do Yuki crescendo de um jeito excepcional, cara. Muito grande mesmo. Então, tipo, essa diferença da web pra light novel tá gigantesca, cara. Nossa, tipo, tem muitas informações que de fato, né, bate, né, com a light novel, só que é muito diferente, tipo, os caminhos que estão seguindo tudo. E como eu já disse, né, a evolução do Yuki tá absurdamente grande, cara. Ele tá adquirindo muitas habilidades, ele tá controlando a turma, tipo, ele tá numa evolução constante. E ao que parece tem bastante resumo ainda, né, até chegar pro final lá. Acho que deve ter, são 17 volumes, né? No caso, faltam mais 6 volumes, só que como são divididos em várias partes, tem bastante vídeo. Então no caso tem mais 7 volumes também que faz sentido nessa evolução constante dele. Porque no caso vai terminar, né, na web novel, no caso já terminou. Então eu quero ver nessa até onde o Yuki vai conseguir crescer. O quanto mais a turma vai odiar ele, porque até agora eu já peguei até o mod dele. E a turma tá tudo querendo ir atrás dele pra matar o cara lá. O ódio que o cara tá causando em todo mundo, né? Mas aqui a ambição dele tá bem maior, né? Comparada a Light Novel. Tipo, no Light Novel também tá. Mas aqui, por causa dessa evolução constante dele, a ambição dele cresceu bem mais, né? Ainda assim, tá bem interessante a Web Novel. Tipo, mesmo tendo essas diferenças, tá bem legal. Eu só espero que não saia muito da curva, né? Porque na Web Novel o conceito de habilidades quebra totalmente só. Na Light Novel já é exagerado, imagina a Web Novel então, né? Então eu espero que não saia muito da curva. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, comentar reagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e foi.